Fala galera, tudo bem? Hoje eu tô em Joinville, no estado de Santa Catarina, aqui no sul do Brasil, para falar com o Wanderson Andrade. O Wanderson é um cara que tem muita experiência, tanto de mercado, profissional e muita experiência de vida também. Então eu queria realmente que vocês dessem uma atenção. O podcast ficou longo porque a conversa flui, a gente não quer parar de falar. Tem muita coisa legal, muita coisa importante. Ver tudo que ele passou na vida e hoje conseguir ter um time incrível e uma empresa que faz projetos fantásticos e a maneira que ele cuida dos clientes. Esse é um ponto que que vai ter na conversa, então presta atenção porque vale muito a pena. Então hoje ele tem a Reframe aqui em Joinville, no sul do Brasil, e o papo foi incrível. Aproveita. Wanderson, talk to Franzão. Cara, obrigado por me receber aqui. Eu estou me sentindo em casa porque a gente foi almoçar e foi com a família. Com a família. Né? Acho que é o episódio que eu tô mais assim. Nossa, sensação estranha. Tipo, é como se eu estivesse filmando com alguém da família. Legal. Né? E a gente tá aqui no escritório da Reframe, né? Incrível, aconchegante demais. Muito bom. Obrigado pelo seu tempo. Cara, que bom te ter aqui. Você é um cara que, assim, eu não posso te descrever para quem tá assistindo, porque a gente já se conhece e eu queria que você explicasse um pouco assim, resumidamente, quem é o Wanderson hoje em dia? Cara, primeiro, obrigado pelo convite, por essa conversa. E para nós é uma conversa entre amigos, né? Sim. Então, você tá em casa. O Wanderson é um cara família, um cara tranquilo. Eu já posso dizer aí que passei por grandes desafios na vida e hoje eu me vejo como um profissional na área de lançamento imobiliário. Tem estúdio 3D, né? Reframe faz parte da nossa vida, mas eu acabo me envolvendo um pouco mais com os clientes na parte de lançamento e hoje praticamente a gente está colhendo aí os frutos de uma carreira longa assim, nessa área. Sim. De 3D, né? Então o Wanderson é um cara pé no chão e que já teve momentos aí que a gente sonhou coisas diferentes, fez coisas diferentes, mas eu digo que eu sou um cara realizado. Eu trabalho hoje com uma equipe muito fera, assim, uma equipe muito incrível. Meu time é... Sim. Cara, eu até falo para os clientes que eu respeito muito meu time, assim. Eles pedem alguma coisa para mim, às vezes eu falo, cara, eu tenho que ver com eles, porque é eles que... Então, acho que eu tô num momento, assim, da vida que... Acho que eu cheguei no ponto, assim, da maturidade profissional, sabe? Eu tô com 40 anos, então... Já corri algum lugar aqui. E a gente vai conversar sobre isso aqui, né? Inclusive, essa é a minha primeira pergunta para você. Essa foi sempre a sua profissão? Tu sabe que não, né? Tu sabe que... Acho que todo mundo que trabalha com 3D hoje em dia não começou no 3D porque sempre faz alguma coisa antes, sempre tem alguma coisa que leva a gente para a parte de arquivismo, né, de computação gráfica. Eu quando muito pequeno mesmo, assim, às vezes nem era como profissão, mas assim, como vontade, né? Eu ajudei meu pai era servente de pedreiro, muitas vezes eu ajudava meu pai nas obras, assim, ia junto só pra, né? Trabalhei de garçom, cuidava de cavalo. Sério? Cuidava de cavalo quando era pequeno. E eu cuidava de cavalo para ganhar o direito a passear de cavalo. Então, assim, a gente cuidava do cavalo a semana inteira para chegar, de repente, um dia, o dono lá da baia lá falava assim, pode dar uma voltinha de cavalo. Então eu não ganhava nada, mas eu ganhava... praticamente a moeda de troca era a felicidade. Então, assim, eu me realizava andando de cavalo, era feliz andando de cavalo. Aonde era isso? Aqui em Joinville mesmo, né? Lá no bairro onde eu nasci, né? Eu cresci lá. E tinha um senhor lá que cuidava nos 4 cavalos, tinha uma baia assim pequena.
E eu fazia isso quando era pequeno. Daí depois, tocando violão na igreja, sempre toquei desde pequeno na igreja. Descobri uma paixão por música, assim, desde novo, né? Eu sempre fui muito apaixonado por música. E aí, com 14 anos de idade, eu recebi um convite de uma banda para entrar profissionalmente na música, assim. Sair da igreja no sentido de viver disso, né? Viver da música, assim. Então, com 14 anos, eu fui pra noite, digamos. Fui pra Tocando o quê? contrabaixo daí. Contrabaixo. Eu comecei na igreja a tocar violão. Aí, cara, a banda lá é um pessoal assim meio conhecido, uns parentes lá do sítio de onde minha mãe veio, né? Do interior. A gente se conhecia, eu ia lá ver o ensaio da banda direto. Sempre estava acompanhando eles porque eu gostava muito de música. Uhum. E eles falaram assim, ó, surgiu uma vaga de baixista. Tá afim? Aí eu já comecei a aprender contrabaixo e entrei na banda. Me tornei músico profissional, com carteirinha, com tudo, enfim, vivi da música, né? Eu paguei minha faculdade com a música. Então, a minha primeira profissão mesmo foi a música, né? Vivi muito tempo até, mesmo depois entrando na área de arquitetura, trabalhando com projetos, eu tinha música ainda como uma renda complementar. Final de semana eu tocava em banda de formatura, casamento, enfim. Eu já toquei banda de baile, toquei em sertanejo, até fiz uns freela, banda gaúcha, e grupo de pagode. Caramba. E depois, por fim, fiquei com uma banda tocando na Free Band, que era uma banda de formatura e casamento. E a gente tocava de tudo um pouco, tocava do bailão ao rock, a música clássica, enfim, tocava de tudo para os eventos, sim. Mas minha primeira profissão foi praticamente remunerada, foi música mesmo. Assim. Caramba, você lembra o nome da banda? Era... A primeira banda que eu comecei foi banda Unisson. Até eu jogo bola com os caras da banda Unisson até hoje, a gente é muito amigo, assim, né? E pra mim, foi uma formação muito boa. Formação de vida, assim. Por quê? Cara, tu imagina tu com 14, 15 anos praticamente sair de casa todo final de semana. Eu viajava todo final de semana, saía quinta-feira, voltava segunda-feira. Eu comecei a passar as datas mais importantes, comecei a passar longe da família. Então tu amadurece de um jeito, tu começa a ver a vida de um jeito. O que eu vi, assim, me ajudava muito até na parte de crescimento, foi tu aprender a dar valor pra família. Porque tu volta pra casa, tu não quer responder a mãe, tu não quer responder o pai, tu não quer brigar com ninguém, tu quer curtir momentos com eles. Então eu fiquei muitos anos passando o Réveillon, virada do ano, longe da minha família. E o dia que eu chegava na casa da praia, assim, que eu lembro, era tipo dia 2 de janeiro. A galera já tinha ido embora dia 1º, porque todo mundo tinha que trabalhar, daí tava só poucas pessoas. Mas assim, na virada de ano tinha muita gente, eu não participava daquilo que eu tava tocando. Então foi um processo muito assim de um crescimento muito intenso, sabe? Eu digo que... Prematuro, de repente? Ou não? Talvez, por toda a responsabilidade que envolvia, né? Que eu levei muito a sério, eu sempre levo muito a sério, né? Tudo que eu vou fazer, assim, eu me dedico 100%. E eu levava a música muito a sério, não levava a música como uma diversão, assim, no sentido de, vou tocar, se eu errar, errei, se o cara não gostar, não gostou. Cara, eu nunca fui assim. Eu sempre fui daquele que eu chegava no ensaio com a música certinha, ensaiada, tirada, e se alguém não tirasse a música, se alguém não levou a sério, cara, aquilo me irritava, porque é um trabalho, sabe, é um negócio que... E quer ver quando a gente tocava casamento, formatura, eu dizia, para nós é mais um evento, para nós é mais um casamento, mais uma formatura. Mas para aquela pessoa, é o casamento da vida da pessoa. Sim. Se eu chegar lá bêbado, ou sei lá o que, eu errar, cara, é o casamento da vida da pessoa. Para mim era só mais... Então eu levava muito a sério isso. Então eu acho que isso exigiu muito, assim, de um crescimento, sabe? Um entendimento do que tem que ser levado a sério, sabe? A vida tem que ser levada a sério. Então, e a relação que eu tive lá com o pessoal da banda, o dono da banda, que é o Manico, o seu Germano lá, ele foi um segundo pai para mim, assim, porque ele me ensinava muita coisa sobre trânsito. Então, tu andava no ônibus da banda, ele tava dirigindo, eu ficava no lado dele e ele falava assim, quando acontece tal coisa é porque vai acontecer aquilo lá na frente. O caminhão fez isso aqui. Ele me ensinou de um jeito que hoje cara, parece que eu sou um caminhoneiro veterano andando na BR, sabe? Porque eu conheço da estrada, conheço da vida, assim, porque ele sempre foi passando essas instruções. E uma coisa que ele me ensinava, que eu lembro desde pequeno, que era tratar todo mundo igual. Porque a gente nunca sabe
o dia de amanhã nosso e daquela pessoa. Então, a gente, cara, eu tinha um respeito pelo dono do salão, dono do baile lá que a gente ia tocar. O mesmo respeito que eu tinha com ele era o respeito que eu tinha com o cara bêbado pedindo música, sabe? Então, Sim. assim, o cara que vinha pedir, ou que tinha um carinho por nós, que ficava ali enchendo o saco, não sei o que, cara, eu respeitava aquele cara, porque aquele cara poderia ser o nosso contratante no outro dia, digamos, né? Ele poderia dizer, não, pô, eu sou apaixonado por essa banda. Então, é uma coisa que eu levo pra vida, assim, sempre tratei todo mundo igual, sabe? Uhum. Então, esse crescimento, essa parte da banda aí trouxe muita bagagem, assim, para aprender a tomar decisão, para, enfim, Sim. para crescer como pessoa também, sabe? Nossa, eu vejo então que esse período com a banda, com 14 anos, foi uma escola pra vida. Tipo, olha, assim que você lida com as pessoas, que às vezes se você estivesse em casa, você ia ter contato com isso muito mais tarde, né? Porque eu vejo muito isso, quando você sai do ambiente familiar, é que você vê, nossa, o mundo real é diferente, né? E eu acho que essa exposição, assim, muito novo, né, de sair de casa e cuidar das coisas, e na época, que assim, eu sou de uma geração, e nessa época que eu comecei não tinha celular, eu não tinha. Para eu falar com meus pais, a gente parava muitas vezes num posto de combustível, pegava um orelhão e ligava para casa, telefone fixo. Então, era uma época que tu não tinha, assim, digamos, 100% de certeza, digamos, vendo hoje meus filhos, né? Como é que um pai e uma mãe tem certeza do que o filho está fazendo? Sim. Na época, meus pais não tinham, só que eles tinham confiança em mim. Então, isso para mim, eu acho que traz essa bagagem, sabe? A gente acaba amadurecendo por conta disso, né? Por conta de todas as responsabilidades que a gente teve desde novo, assim, né? Sim. Então, a vida da música, a intensidade que é que muitas vezes as pessoas olham pro palco, vê as pessoas no palco e falam assim, cara, eu queria fazer isso porque é divertido e tal, pô, legal, deve ser... Tinha uma frase que todo mundo falava que era assim, ó, pô, tu tá trabalhando ou tá só tocando? Todo mundo achava que era só uma diversão para nós, né? Não achava que era um trabalho aquilo. Então, eu vi que, assim, as pessoas tinham uma ideia muito diferente do que é a música, né? Eu acho que é só alegria e tal, essa curtição. Eu te digo que a parte mais leve da música é tu estar no palco. Agora, os bastidores, os perrengues, as coisas ninguém vê, cara. A gente chegou à época de estar com o ônibus quase caindo em ribanceira, ter que cavar pedaço do barranco para o ônibus poder passar. Cara, situações assim, ó, de tu chorar, mas ninguém vê, entendeu? Só nós estávamos lá. Então a gente teve algumas situações assim e te traz amadurecimento, traz coisas para a vida, né? Então é quase Que louco. É quase uma faculdade, assim, trabalhar com a música é bem intenso, assim. E quando você passa esses perrengues, essas situações com alguém, isso solidifica a relação? Aposto que você tem contato com esses caras até hoje. Porque é como um casamento, né? Tu passa por tanta coisa com a pessoa que você, tipo assim, cara, é uma... Tipo, vai forjando o negócio, isso, né? forjando. Porque quando tu passa dificuldade junto, eu não tenho mais o contato diário com as pessoas, só que quando a gente se encontra, parece que ainda a gente continua sendo os mesmos amigos de antigamente. Uhum. Porque a gente joga bola toda semana junto, então assim, a conversa é a mesma, a brincadeira é a mesma e tal, mas o respeito acima de tudo, assim, porque a gente sabe de onde a gente veio, sabe? A gente lembra de tudo que a gente passou e tal, então... e cria uma relação duradoura. Não é qualquer briga ou qualquer desentendimento que vai separar uma amizade dessa, sabe? Então essa turma, assim, a galera de música que eu tenho contato, tem amizade até hoje. Então, volta e meia a gente sai, vai para um evento, alguma coisa assim. Eu encontro os músicos, cara, são tudo parceiro meu até hoje, assim, tudo gente boa. Nossa, muito massa. E aí nessa época, então 14 anos, tu foi pra estrada, né? E aí, porque em algum momento você chegou no Arquivis, mas qual que foi a ponte pra isso? De músico pra artista? Que você era um artista. Você é um artista. Pois é, né? É tudo meio voltado à arte, né? Eu gosto muito dessa relação
da arte. Eu trago a arte como essencial, assim. Acho que todo mundo que mexe com música tem uma sensibilidade, e a gente vê que muita gente na área de arquivis, né, na área do 3D, assim, mexe com algum instrumento, toca tem uma sensibilidade diferente. Porque, cara, assim, tem vários pontos ali que a gente pode botar como similares, né? A parte digamos, composição. A gente fala composição, tu tá falando composição do quê? Composição de música ou composição de cena? Que é isso, cara, é sobre isso, sabe? Composição, sobre dinâmica, quando tu vê equilíbrio nas coisas, ritmo, tu vê harmonia, cara, para mim a análise é muito da música e da imagem, ela é bem subjetiva, né? Então assim, tem coisas que te tocam e tu não sabe dizer o porquê. Sim. Existe uma razão matemática talvez ali, dentro de uma escala musical ou dentro de uma fotografia que tu tem regras, proporção. A gente que trabalha com isso sabe que tem umas métricas, mas a pessoa quando é tocada por aquilo, é arte, né? Tipo, sim. Então, se é a música, ou se a pessoa não sabe dizer, mas ela acha lindo aquele toque da música. Às vezes não é nem a letra em si, mas a melodia traz a mesma coisa da imagem, né? E como que eu migrei, assim, né? Eu lembro que eu tava na banda e eu falei, cara, eu acho que não é esse o lugar que eu vou crescer como enfim, como homem financeiramente. Eu pensei, bom, na época a gente não tinha internet como é agora, né? Para tu virar um músico e postar conteúdo e virar sim, nacional, né? No entanto que eu tenho amigos músicos aqui em Joinville que tocam o Luan Santana, tocam em grupos, né, em artistas famosos hoje, assim, porque, cara, a internet ajuda bastante, facilita, né, esse contato. Mas na minha época eu vi que não era aquilo que ia me trazer realmente uma segurança financeira para ter família. Então eu falei, cara, eu preciso fazer uma faculdade. E na época eu fazia cartazes de banda, fazia cartazes, capa de CD. As bandas iam gravar CD, eu fazia arte disso, né? Então eu trabalhava com Photoshop. Nossa! Eu trabalhava com Photoshop, das antigas. 98, Photoshop 90 Photoshop... nem lembro qual era a versão, mas era muito antigo. 98, eu não era nem nascido. Então, 98 foi quando eu comecei na música, eu tinha 14 anos. Daí nessa época ali, eu comecei a trabalhar acho que foi em 2001. 2001 eu comecei a mexer com arte, assim, né, criar e fazer essas artes de cartazes de banda. E aí eu entendi que eu queria fazer design gráfico. Na minha cabeça, não, vou estudar, fazer faculdade de design gráfico. Aí eu fui na universidade e não tinha design gráfico de noite, porque eu queria trabalhar durante o dia em algum lugar e de noite fazer faculdade. Só tinha design produto. Eu falei, não quero design produto. Eu quero design gráfico, pô, faço cartazes, eu quero fazer página de internet e tal, não sei o quê. E daí eu tava fazendo essas artes aí, daí chegou na metade do ano, abriu de volta a faculdade ali para fazer, né, o vestibular, e só tinha design produto. Aí eu falei, não, vou ter que entrar então em design produto e depois eu troco, né? Faço algumas matérias, design produto. Cara, eu me apaixonei por design produto. Caramba! Eu entrei na faculdade de design produto e falei, cara, é um sonho isso, cara. Mas você consegue explicar o porquê? Eu vou tentar, porque assim, design produto, imagina que tu tem a capacidade de estudar algo que tu resolve qualquer coisa na vida. Design produto, pra mim, tu resolve qualquer coisa. Se tu quer... Eu uso esse exemplo sempre. Se tu quer varrer o chão, tu não vai varrer o chão de qualquer jeito. Tu vai pensar numa estrutura como se fosse desenvolvendo um produto, que é o quê? Analisar como que se faz, como já fizeram, que tipo de vassoura que tem e tal, qual que seria o melhor processo para se fazer aquilo. Então tu analisa tudo como forma de processo, porque design nada mais é que, não é só desenho, não é forma, né? A forma é uma das características, né? A parte visual, assim, é uma das características. Só que o design é processo. Então, se tu analisar todos os critérios, tu consegue desenvolver qualquer coisa. Então a gente, na época da faculdade, eu fazia frasco de perfume para gestante, fazia mouse para terceira idade, sabe, a gente vai em produtos totalmente diferentes. Eu entendi que eu poderia criar um celular, eu poderia criar um carro, eu poderia criar qualquer coisa, porque tu aprende o processo. Então, o design me ajudou muito na vida, no sentido de entendimento das coisas e como resolver aquilo.
e olhassem, dar um passo atrás e falar, não, porque para o design, o certo e errado ele é relativo. Ele é conforme o briefing. Então, qual que é o briefing? Se tu pegar um mouse da terceira idade e tu usar, tu vai dizer, cara, para mim é ruim esse mouse aqui. Mas não é para ti. Que o briefing era, a pessoa tem, ela treme, então o mouse tem que ser mais pesado, a pessoa tem dificuldade, ela não tem tanta coordenação motora fina. Então, aquilo é o briefing. Tu tem que entender o problema, definir um briefing e depois tu executar o produto. Então, muitas vezes, eu uso isso, né, no dia a dia, até com meus clientes, na parte de lançamento imobiliário, eu falo muito sobre produto com eles. Tá, o que o produto pede? O que é o produto? Pra gente, até na hora de fazer imagem e filme, a gente precisa passar a mensagem do produto. Sim. Nosso trabalho é um amplificador, ele é como se fosse um megafone do produto. Então, a gente precisa respeitar o produto. Então, isso para mim, a faculdade de design de produto foi assim, um divisor de águas. Daí, como entrei no Arquivis, né, no 3D, eu estava na faculdade, e nesse mesmo período que eu estava na faculdade, eu trabalhava de manhã, fazia um estágio na prefeitura, para ganhar desconto na faculdade, fazia um estágio na prefeitura. De tarde eu trabalhava no estúdio fotográfico, que eu já mexia com Photoshop, então entrei no estúdio fotográfico, assim, fazia alguns meses que eu estava no estúdio fotográfico, e eu conheci um cara na minha sala, no segundo semestre, que é o Roberto. Hoje ele é proprietário da Casa Bar Criativos Associados. E o Roberto, ele via meus trabalhos na sala, ele falou assim, cara, a gente tá precisando de alguém lá no escritório. Ele tava, na época ele e um sócio, eles tinham uma ideia de um escritório que era a casa de projetos. Eles montaram na época a casa de projetos, só que não tinha nem CNPJ, nada, assim, era os dois que faziam meio que freela, assim, meio que fora de hora, faziam projetos de interiores para alguns conhecidos e tudo mais. E ele chegou para mim e falou assim, pô, a gente tá precisando de contratar alguém pro escritório, porque a gente quer expandir e a gente quer chegar um momento que vai focar 100% no escritório. Eu falei, cara, mas eu não sei mexer em AutoCAD, não sei mexer em nada disso aí. Ele falou, não, mas a gente te ensina. Porque até então você não tinha contato com arquitetura. Com arquitetura não tinha. Comecei a faculdade em 2003, e eu comecei a trabalhar, metade de 2003, no caso da faculdade, e eu comecei a trabalhar nesse escritório em 2004. Então são 20 anos aí que eu estou nessa área, né, digamos. Só que quando eu cheguei, daí ele falou assim, né, a gente te ensina a mexer AutoCAD. Ele falou, não, porque eu vejo os teus trabalhos aqui na sala de aula, tá na faculdade, e eu gosto muito porque eu sempre me dedicava, né, que eu falei, pô, eu gosto de levar a sério as coisas. Então eu ia para a sala de aula, como eu tinha todas as dificuldades de final de semana em ter que tocar na banda e durante a semana eu trabalhava em 2 lugares e à noite estudava, eu não tinha como não levar a sério a faculdade e perder aquele tempo, porque é intenso, é um momento que ele precisava de atenção, e eu levava muito a sério fazer todos os trabalhos assim, tentando fazer o meu melhor. E ele sentava no fundão e eu sentava lá na frente, assim. A gente nem tinha muito contato como amigo na sala de aula, assim. Eu sentava mais perto das meninas, uma delas a Fran, nossa amiga, Fran. na época da faculdade. Tava ele que conhecia a Fran. E eu fazia os trabalhos dentro daquele meu núcleo, aquele meu time ali. Eu sempre levei muito a sério. De um dia ele chegou, ele me chamou para essa conversa, ele falou, pô, a gente está precisando assim, assim. Daí ele falou, a gente ensina e tal. Daí eu falei, cara, legal, quanto é que eu ganho? Quanto é que eu vou ganhar? Daí ele falou, nada. Aí eu falei, eu topo. Mas por que tu topou? Porque pra mim era um... E ele falou um negócio que eu achei muito interessante, que é assim, ó, na pior das hipóteses, se der tudo errado, no final da faculdade, eu vou estar muito à frente dos outros já. Porque todo mundo ia um dia procurar estágio, um dia procurar lugar para trabalhar com design de produto. E eu já estava entrando no escritório que fazia produto, né? Que no caso fazia design de interiores, praticamente era um pouco da disciplina. Nossa faculdade era design de produto, aí tinha com ênfase em imobiliário. Então tinha umas 2 matérias no final que tinham ênfase em imobiliário. Então, aí eu comecei a trabalhar com isso e, cara, me apaixonei por arquitetura. Porque daí a gente começou a fazer parte de interiores. Na época nós usávamos um renderizador que ele não era nativo do AutoCAD, que é o AcuRender. E o AcuRender, ele tinha uma qualidade de... como se fosse um Ray Trace, assim, ele calculava legal as sombras, ele tinha já uma sombra de contato bacana, só que era muito
difícil a parte de shader dele, assim, era muito... O que a gente fazia? A gente pegava, deixava o ambiente todo branco praticamente, modelava, fazia quase um clay dele assim. A gente pegava uma suíte, né, um quarto. A cama, a gente colocava um box, assim, quadradão. Só que a gente fazia tudo no Photoshop daí. A gente chegava e finalizava a imagem no Photoshop. A gente botava texturas no Photoshop, vegetação, roupa de cama, tudo a gente colocava no Photoshop. Pegava a imagem da internet e ia fazendo como se fosse quase um... Mas então não renderizava? A gente renderizava o ambiente para ter a proporção, para ter o ponto de fuga, tudo. Então ficava com o ambiente todo branco, renderizado. E a gente colocava cortina no Photoshop, colocava efeito do sol no Photoshop. A gente tinha a luz do ambiente renderizada, só que a gente ainda assim fazia tipo 90% Photoshop. Então a base praticamente era o ambiente vazio ali, sem nada, só com os blocos, assim, com os móveis, assim, né, muito básico, mas o resto era tudo Photoshop. Então a gente acabou, a gente se especializou muito no Photoshop, a gente fazia bastante pós, assim. Sim. Só que se o cliente pedisse para ver uma câmera do outro lado, ao contrário, aí complicava, porque a gente tinha colocado tudo para aquele ângulo, né? Então daí para fazer uma alteração é muito complicado. Só que como o nosso foco era trabalhar apresentando projetos de interior, não era igual uma imagem de campanha, de lançamento, né? Então o foco era outro, digamos assim. Mas dava muito certo, né? Então foi aí que eu comecei a entrar no ArcViz. E depois, eu lembro, que eu sempre usei como se fosse, para eu crescer nessa área, eu sempre usei sempre tinha algum desafio. Eu sempre pensava assim, eu vou me desafiar em fazer tal coisa. O AcuRender, eu lembro que o Roberto tinha na época um CD de instalação do AcuRender e um livro do AcuRender. Só que estava na gaveta e falou, não, um dia a gente vai usar isso aqui, um dia a gente vai usar. Um dia eu peguei, levei para casa e virei uma noite lendo aquele livro e instalei o AcuRender e comecei a usar. Então eu pensei, não, preciso evoluir, tal. E fiz. Quando chegou na época do V-Ray, quando surgiu o V-Ray, assim, que eu olhei e falei, cara, eu preciso aprender a mexer nesse V-Ray. Só que era 3D Max, não era uma plataforma que eu dominava. 3D Max. E aí o que eu fiz? Eu me inscrevi num concurso da Docol, que era concurso de banheiros, assim, né? Tinha que projetar um banheiro e... O que eu pensei? Eu vou me inscrever num concurso, o concurso tem deadline, ou seja, tem um prazo, tem que entregar umas prévias, não sei o quê, só que o concurso era sobre projeto. E como eu trabalhava com projeto, eu pensei, bom, vou participar, vai que eu ganhe e tal, só que eu vou fazer em V-Ray. Tipo, o meu desafio era que, não, eu tenho que entregar esse concurso em V-Ray. E isso já vinha comigo de um tempo, porque eu lembro, na época da 2002, ia ter Copa do Mundo, 2002, e eu lembro que tinha um concurso que era o melhor site sobre Copas do Mundo vai ganhar uma camisa do Brasil autografada. Eu falei, eu vou aprender a mexer em Flash. Eu não sabia mexer em Flash, eu vou fazer esse site em Flash. E eu me desafiei para fazer, virava a noite estudando e evoluindo. Então eu sempre tive isso assim, não, quando eu quero aprender algo, eu ligo isso a uma outra coisa, eu conecto isso a uma outra, que me desafia, assim. Sim. Então, porque todo mundo quando vai estudar alguma coisa, parece que a pessoa não tem meta. Daí ela começa a estudar e vai estudando, e vai estudando, e vai estudando, parece que não termina, não dá um intensivo para isso acontecer. E eu sempre tive isso. Então, na época, quando eu fui mexer com V-Ray, eu entrei nesse concurso, eu tinha que fazer imagem V-Ray, eu não poderia fazer imagem de outro jeito, porque era o meu desafio próprio, né? O concurso era o plano B, o meu principal era aprender V-Ray. E deu certo, fiz uma imagem em V-Ray, fiz as imagens. Caramba! Assim, Aí nessa época, no escritório, a gente trabalhava com design de interiores, com arquitetura, só que a gente começou a desenvolver tantas imagens bonitas, assim, legais, que as construtoras começaram a nos procurar. Daí as construtoras da cidade começaram a nos contratar para fazer o projeto de área comum e as imagens de lançamento. Daí dentro do escritório a gente montou um núcleo só para atender construtoras, eu fiquei supervisionando essa área, então eu atendia mais as construtoras, eu fazia projeto para as construtoras, né, as criações de interiores,
E a gente começou a desenvolver um time de 3D para fazer imagem de lançamento. Daí a gente começou a pegar pessoas que já sabiam mexer com 3D Max, com V-Ray. Então foi onde a gente conseguiu conectar bastante pessoas, assim, né? Até na época ali, quem começou a trabalhar com a gente foi o Felipe Cabral, Sim. o Cleiton Weizsack, pessoas que da época começaram a entrar no estúdio para fazer imagem que a gente fazia com foco em lançamento, mas também para clientes nossos de interiores, mas também com ideia de fazer para lançamento imobiliário. Sim. Então o João Monca, Sim. um grande artista também, é um cara que trabalhou, aprendeu com a gente lá. Ele começou novinho lá, ele era novinho, ele aprendeu lá praticamente a parte 3D Max. E esse setor surgiu por uma necessidade, tipo assim, olha, os clientes estão querendo as imagens. Porque eu vi assim que os estúdios que tinha na época não eram muitos assim, né, de estúdio de imagem para lançamento. E só que a gente conseguia entender um pouco mais do que o cliente precisava. E não era sobre só realismo, não era sobre realismo de um 3D. Porque eu digo que o realismo, ele talvez seja um mínimo, né? A imagem está bonita, é o mínimo que tu tem que entregar, porque a pessoa está te contratando para isso. Só que o entendimento sobre o produto do cliente era muito importante. Então o cliente via que o nosso trabalho não era só fazer imagem, era dar personalidade para aquele produto, transmitir isso através da imagem. Então como fazer da imagem trazer um pouco mais de poesia, um pouco mais de sensibilidade para essas fotografias, que daí volta aquele ponto da música, né? Como as pessoas percebem isso, né? Como elas sentem isso, porque não é só uma imagem, não é só uma fotografia real, né? Muitas vezes o real, né? O realismo, ele não é tão encantador. O realismo às vezes ele é meio frio, né? Ele é um pouco já a nossa imagem era produzida pensando em encantar. Então a gente sempre fala que tem um pecadinho, sabe, um brilhozinho onde que não vai ter, mas a gente faz para que tenha essa graça, assim, essa vontade de olhar e dizer, poxa, queria estar ali e tal, mas então nessa época a gente começou a se especializar e eu entendi esse mercado, né? Entendi que tinha essa oportunidade e foi quando daí em 2011 eu resolvi ir para um estúdio 3D. Pensei, pô, eu preciso evoluir, porque eu estava num escritório que eu já estava no limite, eu estava no topo e eu chamei os 2 sócios e falei assim, ó, qual que é o meu próximo passo aqui dentro? E eles falaram, cara, não tem praticamente próximo passo porque tu já está no topo ali, né? Eu já estava coordenando a equipe, tinha uma sala só para mim, tinha a sala dos sócios e eu sou muito amigo deles, assim, né? Eu falei, cara, eu queria saber, né, qual que é o meu próximo passo, porque eu quero crescer. Assim como eu pensei lá na banda, né, que eu tava na banda, que eu queria crescer e tal, eu também pensei nesse momento ali. E eles falaram, cara, a gente te apoia tu ir pra onde tu quiser, manda teu currículo e tal. E aí na época eu peguei e montei um portfólio e eu pensei, como montar um portfólio diferente? Você tinha noção do mundo de estúdios fazendo visualização para arquitetura? Sim, nessa época a gente todo dia chegava no escritório, era lei assim, ó. Eu abria a internet, eu entrava no site da Neurama, a referência maior assim que naquela época eu falei, cara, era um lugar muito distante para mim assim, eu falei, cara, era um sonho. Eu lembro que eu entrava no site da Pure, que era uma empresa de fora, cara, as imagens assim, então era a nossa inspiração. Acho que na época tinha Mir, de repente, ou não? Eu não lembro, acho que tinha já Mir. Mas eu lembro que tinha no Rio de Janeiro, tinha uma que fazia um 3D, mas era para publicidade, que era Sigus Fly. Sim. Cara, era muito fera o 3D deles. Então, assim, a gente tinha algumas, né, inspirações, assim, a gente olhava bastante para essas empresas. E lógico, acompanhava fóruns, né, na época tinha uns fóruns assim na internet. E eu lembro que eu vi um anúncio de vaga na Artgraph do Rio de Janeiro. E eu peguei
e fiz um portfólio assim e para aplicar para vaga. Aí eu pensei, como é que eu faço um portfólio ou um currículo diferente? Porque eu sempre tento fazer um negócio diferente. Como é que eu faço um... Eu fiz assim, ó, uma folha era meu perfil profissional e a outra meu perfil pessoal. Eu contei a minha história profissional, tudo com que eu já trabalhei, e contei minha história de vida. Minha família, minha esposa, enfim, todas as coisas. Em 17 minutos me responderam. Caramba! Eu mandei assim, eu lembro que era meio-dia, eu mandei assim, 17 minutos depois tive o retorno do Tuninho lá. Vem pra cá, eu tô com 25 pessoas, quero que tu coordene mais 25, quero dobrar o tamanho da empresa, vem pra cá e tal. Eu falei, cara, nem sei. No Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. Mas, Tipo... mas eu até então eu fiquei 7 anos na casa de projetos. E eu achava que eu, né, aqui de Joinville, achava que não tinha capacidade para ir para um estúdio grande. Né? E eu pensei, o que ele viu no meu perfil? Porque até então eu achava que meu perfil era normal, não valia nada. E aí, o que aconteceu? Daí eu comecei a conversar com ele, só que eu não sabia quanto ganhava um artista 3D, um coordenador, eu não era desse mundo, né? Eu estava trabalhando com isso, mas dentro de um escritório de arquitetura. E aí eu peguei exatamente o mesmo currículo, eu mandei para o Márcio da Neurama e falei para o Márcio, achei o e-mail do Márcio na internet, assim, não tinha contato nenhum com a Neurama. Mandei um e-mail para o Márcio e falei para ele, estou negociando com uma empresa do Rio de Janeiro, não sei quanto ganha profissional nessa área, mas queria muito que vocês me ajudassem a precificar o meu trabalho. Né? Foi uma pergunta honesta, tipo, olha... e não me ofereci para eles. Sim. Eu não falei assim, tem vaga aí na Neurama, não, porque eu achava que a Neurama seria o meu outro passo. Porque eu queria ir para uma empresa né, de certo tamanho e depois, quem sabe, um dia ir chegar na Neurama. Porque a Neurama era intocável para mim, assim, era muito distante. O Márcio encaminhou meu e-mail para o Hernani, que é diretor de produção, que é sócio também da Neurama. O Hernani me respondeu e falou, artista tem um valor, tal, a pessoa que coordena, que multiplica, no caso, né, faz mais artistas trabalharem, tal, com qualidade, tem outro valor, assim. E se tu não fechou com os caras do Rio, vamos conversar com a gente. Daí quando ele falou aquilo, eu falei, cara, eu na Neurama, foi pra mim assim, foi um negócio que eu falei, não tô acreditando, assim. Sim. Daí eu comecei a conversar com a Neurama e fui pra Neurama, fui pra Porto Alegre. Praticamente mudou tudo, assim, meu rumo. Eu ia pro Rio de Janeiro, só que o estilo de vida, para quem é aqui de Joinville, no caso, Rio de Janeiro é um estilo de vida diferente. Nós aqui do Sul, nós temos um pouco mais, assim, dorme cedo, acorda cedo, então, um pouco mais familiar, tal. E o Rio de Janeiro eu via que naquele momento, assim, cara, é curtição, assim, meu. Sim. E naquela semana estourou um bueiro lá no Rio de Janeiro, aqueles negócios. Eu falei assim, cara, como é que eu vou pro Rio de Janeiro, sabe? Meio que quase um guri do interior, assim, pensando, né? Como é que eu vou pro Rio de Janeiro? E a Neurama era em Porto Alegre, daí eu falei, cara, é muito próximo a cultura, churrasco, é tudo que a gente gosta de fazer aqui, né? E era uma referência pra você também? Não, e era o meu sonho maior, só que eu nunca imaginei que eu ia chegar na Neurama, né? Pensei assim, não tinha capacidade. E foi muito bom, porque todo aquele processo que eu estava falando da música, de construção de perfil, de amadurecimento, me ajudou muito, assim, porque quando eu cheguei na Neurama, eu fui para fazer 3 meses de teste. Combinado não, fica 3 meses de teste, daí se a gente faz uma proposta final, aí tu traz tua família, tu vem morar para Porto Alegre. Então eu fui, praticamente deixei a família aqui, eu ficava voltando a cada 15 dias, final de semana para cá, mas eu fui para lá e em 2 meses me fizeram a proposta. Eles falaram, não, a gente vai antecipar a proposta porque a gente gostou do teu perfil. Tu lembra quando tu chegou, qual que foi a sensação, assim, tipo, caraca, tô realmente num escritório que faz CGI, tipo, uma referência. Você consegue lembrar de algum sentimento? Ou é muito... Cara, eu lembro do cheiro do escritório. Caramba! É um troço assim que... Eu lembro que eu entrei assim no escritório e eu fiquei olhando assim, eu falei, cara, que estrutura massa, que legal. E aí eu lembro... Com olhar de admiração, né? Que era um sonho, né? E aí eu lembro quando... E na Neurama lá entrava pelo primeiro piso, né, por cima, depois descia a escada assim, daí a equipe de produção ficava embaixo.
Aí quando eu tava descendo as escadas, assim, eu lembro, alguém tava comigo, não lembro quem tava comigo, falou assim, é aqui que a mágica acontece. Quando daí eu entrei assim na equipe, eu olhei aquela galera assim, eu falei, cara, que massa. Que Caramba! foi emocionante, sim. E conhecer as pessoas e ver que são pessoas reais, sabe? Porque eu olhava o site deles todo dia, assim. Eu era Uhum. era fanboy, assim, da Neurama, né? E aí eu, cara, virei amigo de todo mundo, assim. Me enturmei muito fácil, justamente porque a música traz isso, né? Tu acaba Sim. se adaptando a qualquer lugar, assim. E eu lembro que deles fizeram a proposta, 2 meses depois já fizeram a proposta para eu ficar. E eu cheguei lá no núcleo de finalização. Eu trabalhava na parte de desenvolvimento de câmera, pós-produção, né? Parte mais, digamos assim, artística, né? Parte Sim. mais criativa. Dentro das etapas que tinha lá de produção, né? Tinha equipe de modelagem, equipe de composição e render, que fazia parte mais de texturas e composição mesmo, né? Colocar os assets na cena. E nós ficávamos responsáveis pela parte de fotografia, né? Então, montar a câmera, refinar a luz, né? Dar o olhar final ali para a luz e mandar render e fazer a pós, né? Fazer a parte de realmente dar a cara assim, para a imagem. E depois do que a gente fazia, ia para o cliente. Então, eu entrei nesse núcleo de finalização e eles estavam com necessidade de ter um gestor presencial, ter alguém Sim. para fazer essa gestão do time de finalização. E eu estava cotado para isso, então... mas como que isso aconteceu, né? Porque eu lembro que um dia eu estava num alinhamento, mas estava numa mesinha assim de reunião, estava com um gestor de modelagem, gestor de composição, gestor de anima, Uhum. e eu estava ali representando o núcleo de finalização, e o diretor de produção e a diretora de operações, fazendo um alinhamento ali sobre alguma coisa, e aí tinha um projeto que estava dando um problema, daí não, porque tu esqueceu de fazer a tabela, não sei o que e tal, e eles meio assim, tentando achar onde aconteceu o problema e tal. Daí eu cheguei e falei assim, ó, pessoal, o que eu posso fazer para resolver? Porque eu acho que o problema já aconteceu. Uhum. O que eu posso fazer agora para resolver? Eles me olharam assim. Daí eu falei, quer que eu venha no final de semana arrumar isso aqui? Eu venho no final de semana. Quer que eu acesso remoto? Eles olharam, tipo, um novato, um cara novo ali, tentando algo diferente do que o que ficar achando a culpa. Aham. Eu falei, não, eu venho no final de semana. Eles falaram, não, pode ser então. Tu tem a chave da empresa? Eu falei, não, não tenho. E tipo, ninguém quase tinha a chave da empresa para entrar final de semana, ou a senha do alarme e tal. E eu ali com pouco tempo, tinha gente no meu núcleo que estava 4 anos na empresa e nunca teve a chave da empresa, a senha para entrar final de semana. Uhum. E aí eles falaram pro pessoal da administração, falaram, não, dá uma cópia da chave pro Vandes, ele vai vir final de semana, passa a senha do alarme. Ele tá... E eu fui resolver o problema. Então, assim, quando tu começa a se posicionar dessa forma, eles olham e falam, não, cara, o cara tem que ser gestor de alguma coisa, porque o cara tá vendo, não tá querendo só fazer o dele e acabou. Não. Sim. Então, foi um momento ali que eu percebi que as pessoas começaram a me respeitar, assim, como Como profissional. profissional. Não como finalizador, porque eu já fazia finalização, tal, Sim. fotografia. Aquilo é uma arte, né? Ok. Só que como tu começa a ver o negócio, tu ter o negócio como teu, fazer parte daquilo mesmo e assumir e dizer, poxa, quero ajudar a resolver esse problema, as pessoas falam, não, cara, pô, então é desse perfil que a gente quer por perto. Então foi nesse momento assim que mudou a chave ali, virou a chave um pouco dentro da minha trajetória, talvez, na Neurama. Uhum. Só que depois disso, eu lembro que eu fui em setembro para lá, chegou o final do ano, eu tinha alugado apartamento em Porto Alegre, eu ia me mudar com a minha esposa e com meu filho, com o Lucas. O Lucas pediu transferência na escola, minha esposa pediu demissão no trabalho, a gente estava pronto para ir para Porto Alegre. Daí minha mãe teve um sangramento, a gente descobriu que minha mãe estava com um câncer no útero. Na hora assim que a gente descobriu, eu falei, cara, vou voltar para casa? Não tem nem o que fazer. Falei com o pessoal do Neurama, falei, ó, preciso voltar para acompanhar minha mãe, que ela vai ter que fazer tratamento, cirurgia, enfim, né? Graças a Deus minha mãe ficou bem, tá bem, né? Mas na época era tudo incerto, a gente não sabia Sim. como ia ser, né?
E, e eu fiquei daí janeiro e fevereiro, fiquei mais 2 meses para não deixar eles na mão, porque, enfim, né, eu tinha bastante coisa para fazer. Só que eu falei, não quero deixar vocês na mão, só que daí a minha vida mudou de volta, porque tudo que eu tava me mudando para lá, eu tirei o apartamento que eu tinha botado a vender, eu tirei da venda, a gente ficou, a Fábio foi pedir de volta a vaga no trabalho dela, rematriculamos o Lucas aqui em Joinville, e eu praticamente falei, não, vou voltar e não sei o que eu vou fazer da vida. Então, assim, decidi voltar para ficar perto da minha mãe. Tipo, a prioridade era a sua família. E aí é isso. Depois você viu que... É porque assim, era um momento que, se eu já estivesse morando lá, se eu já tivesse estruturado tudo, talvez eu pudesse vir para cá mais vezes, visitar minha mãe, acompanhar. Mas como eu ainda não tinha saído daqui, parece que foi uma mensagem, assim, sabe? Tipo assim, não vai. Parece que foi tipo, cara, não é pra tu ir. Eu apenas aceitei, assim. Falei, beleza, não quero ficar me remoendo, porque pra mim era um sonho realmente trabalhar no Neurama, né? E eu fui lá, vivi aquilo, né? Participei da festa do final do ano. Cara, pra mim foi muito... No encerramento, no final do ano lá, eu lembro que o Márcio... A gente tava na reunião geral, todo mundo assim, na sala. E eu tava bem no canto. E o Márcio tava falando sobre como tinha sido o ano, né? Na empresa. E aí ele perguntava para algumas pessoas algumas coisas, e para mim ele perguntou: ô Vantes, como é que tu se vê em 2012? Porque era a virada de 2011 para 2012. Como é que tu se vê em 2012? Eu baixei a cabeça e comecei a chorar. Porque ninguém sabia o que estava acontecendo, ninguém sabia, e eu tinha que avisar eles que eu não ia ficar em 2012, e eu tinha tomado a decisão, mas poucas pessoas sabiam o que estava acontecendo. Eu só comecei a chorar, porque eu não sabia como ia ser 2012. Cara, e foi assim, ó. Caramba. Eu lembro assim, ó, porque foi muito intenso, assim, sabe? De noite a gente teve a festa da empresa e tal, foi bem bacana, assim, mas naquele momento ali, quando o Márcio me perguntou, eu falei, cara, eu não sei como vai ser 2012. Tudo que eu tinha sonhado ali acabou mudando em uma semana, assim, né? Tudo que eu tinha planejado. E aí veio, quando eu falei que ia sair, né? Lógico ali. Aí, na época, o Ander me mandou uma mensagem. O Ander tinha oficina 3D, tem oficina 3D, mas na época já tinha oficina 3D. E ele falou que ele queria como se fosse uma consultoria de organizar a produção. Na época, acho que eles estavam em 8, 9 pessoas no escritório. E aí eu praticamente vim para Joinville, mas Blumenau fica praticamente 1 hora daqui, né? Então eu conseguia ficar entre Blumenau e Joinville. Passei 2 meses junto com o pessoal na oficina, ajudando a parte de processo, organizar planilha, produção, um monte de coisa, para organizar o processo e ter um crescimento, né? Porque todo estúdio busca esse crescimento, assim, mas muitas vezes não sabe como fazer alguma coisa que dê escala com qualidade. E na época, como eu já tinha passagem ali pela Neurama, eu consegui ajudar eles lá. E no dia que ele me fez uma proposta, ele falou, Vantes, eu quero que tu seja o meu diretor de produção. O Ander. O Ander. Quero que tu venha para Blumenau com a família, vire diretor de produção. Fez a proposta. Eu falei, cara, legal. Comecei a ver apartamento em Blumenau para ir com a família. Na semana seguinte, o Hernani, da Neurama, me liga e fala, cara, eu quero que tu trabalhe remoto pra gente. E na época não tinha, né, assim, equipe porque quando remota, você teve que voltar para Joinville por causa da sua mãe, nem tinha possibilidade de, trabalho remoto. É tipo assim, ó, eu vou ter que sair da empresa porque eu não estou fisicamente aqui. Todo mundo trabalhava presencial e só tinha, justamente o gestor que era da finalização, que era remoto, não estava dando certo, porque o trabalho remoto é muito diferente do presencial. Na época, era mais fácil dizer não, ou é presencial ou não tem. Sim. É isso. Então todo mundo ia para Porto Alegre para trabalhar no Neurama. E eu estava na oficina, ali com a época o Ander, a equipe também era local, era presencial. E quando o Hernani me fez a proposta de trabalhar remoto, falou assim, não, trabalha de casa pra gente que a gente quer o teu trabalho. Aí eu falei com o Ander, Ander, o que tu acha? Ele falou, cara, vai, cara, trabalhar pra Neurama de casa, tu vai ficar perto da tua mãe, tu vai juntar tudo que tu precisa, cara. Daí eu falei, fechou. Eles realmente queriam você. Não tinha... Porque se eles estavam deixando a posição do remoto pra você entrar, porque tava lá físico,
E aí você fala, não. E eles se fazem a proposta, tipo, não, você pode ficar remoto, tipo, cara. Daí eu Isso vi era assim essencial. que, tipo, cara, foi muito... E ganhando melhor do que eu ganhava presencial lá. Caramba. Então, assim, porque para mim foi até um reconhecimento, né, da minha... do meu trabalho, assim, né? Sim. Não só como artista, mas como resolver o problema, enfim, abraçar as coisas como próprio, assim, como se fosse um problema meu também. Então, na época, eu voltei e aí eles fizeram o quê? A gente tem mais demanda aqui, tu não consegue contratar uma pessoa aí, ou 2 pessoas aí para trabalhar contigo em Joinville? Aí eu comecei a montar um time, praticamente nós fomos um time 4, digamos, eles tinham 3 times internos, nós éramos um time externo da Neurama. Então a gente montou, eu tinha uma equipe de 5 pessoas trabalhando praticamente de porta fechada aqui em Joinville para a Neurama. Então tudo que a gente produzia era deles, assim, era para eles. Então foi um momento ali que daí foi isso 2012, metade de 2012 para frente foi. Isso foi até mais ou menos 2015, que teve aquela crise no Brasil, daí que teve, né, oscilação ali, questão política, tudo mais, teve uma crise. E aí eles cortaram o nosso contrato fixo. Quando eles cortaram o nosso contrato fixo, praticamente eu tinha um time treinado, eu tinha um time pronto, trabalhando em grandes projetos, porque a gente só trabalhava com projetos de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, né, grandes lançamentos. E aí surgiu a Santo Render na época, né? Daí eu já tinha um time, eu falei, cara, vou ter que trabalhar agora aqui para a região. Daí eu bati na porta de algumas marcas aqui na região, mas tipo, das marcas mais fortes no mercado, né? Sim. Comecei a trabalhar para a Embraed. Quando a Embraed viu o nosso trabalho, viu que nós tínhamos um portfólio com Cirela, que nós trabalhávamos com grandes projetos, a Embraed olhou e falou, poxa, eu não sabia que você estava aqui perto, né? Porque a Embraed fica aqui em Balneário Camboriú, nós estamos em Joinville. E a Embraed começou a fazer praticamente com a gente, e eu estou hoje no 15º lançamento com a Embraed. Então, desde que a gente começou a fazer trabalho com eles, a gente praticamente engatou assim, né, todos os projetos. Sim. E foi nessa época que surgiu a Santo Render, que era a minha antiga empresa. E a gente trabalhou mais regional, né? Santo Render era mais regional. Mas também começou a surgir um cliente ou outro fora. A gente começou a fazer um trabalho para a Mivita, que é lá no Espírito Santo. Mivita virou meu cliente, acho que em 2018. E é meu cliente até hoje também. Então, caramba, comecei a construir relacionamentos assim, com alguns clientes que estão até hoje assim, com a gente, né? A própria Daxo aqui em Joinville. Sim. A gente fez o primeiro lançamento com a Daxo em 2017 também, por aí, 17, 18. Estou no 11º lançamento com eles. Então... Esse é um ponto que eu vejo muito da sua pessoa, que é diferente, assim, sabe? Eu vejo como você lida com os clientes e quando você conta sobre os projetos, realmente parece que sim, que você está sentado do lado do cliente. Então, como se fosse do lado da mesa, não do outro lado da mesa, como um parceiro do cliente. Como que você lida com isso, assim, a conexão com o cliente? Alguma estratégia? Onde você aprendeu isso? Tipo, essa questão de manter o cliente e ver o cliente como um parceiro e não como, ok, isso aqui fiz para você tchau, não é flexível, ou... Que é um ponto que eu vejo em você, sabe? Esse relacionamento com o cliente. E aí você tem cliente de anos e anos. Hoje na Santo Render você não precisa mandar... reframe? que você fez um reframe, né? A Santo Render é tipo um anjinho, né? Tá lá e tal. Eu vejo que tu não precisa enviar... não precisa caçar cliente. Eles vêm até você por causa desse relacionamento, né? Como que você vê isso? Eu acho que ele, ao mesmo tempo que ele é natural, assim, ele não é forçado, sabe? Não é uma coisa que não existe um desenho, uma estratégia. Mas eu vejo que ele é muito... Acho que ele é muito de como eu sou na vida, sabe? Com tudo, assim. Eu tenho... Meu jeito de ser, assim, eu gosto de fazer amigos, né? Fazer bons relacionamentos, assim. Eu nunca tive inimigos, nunca tive alguém que
sei lá, que desde a época da escola, que eu não gosto. Uhum. Eu sempre me dei bem com todo mundo. E a música também me trouxe isso, né? De tu fazer conexões com pessoas diferentes e tu ser autêntico com essas pessoas. Tu não sabe a história de vida da pessoa, mas tu precisa respeitar. Então, quando a gente começa a trabalhar com clientes, com incorporador, imagina eu, um guri que veio, né, um menino que veio de, sei lá, cuidava cavalo, servente pedreiro, uma infância muito simples, assim, a gente, sempre, meu pai foi operário, né, trabalhava em indústria. Imagina eu sentado junto com um incorporador, um cara que tem iate, viaja para os melhores lugares. Qual era o meu repertório para falar com essa pessoa, sabe? Então eu sempre fui muito sempre fui muito autêntico. Eu sempre falei que eu gosto de música, que eu vivia na noite, enfim. Assim. E só que essas pessoas, elas têm dinheiro, mas elas são pessoas, sabe? São pessoas. E quando tu respeita, tu trata ela como pessoas, e tu brinca, e tu troca ideia como pessoa, tu quebra uma barreira ali que não é mais, que nem você falou, não é o lado oposto da mesa. Tu tá no mesmo lado. E aí tu encontra a pessoa, sei lá, no mercado, tu encontra a pessoa, sei lá, em algum lugar, ou numa feira, que a gente às vezes encontra em São Paulo, vai pro Connect Mob, encontra cliente. Se o cara tá tomando café, tu toma café. Se o cara tá tomando chopp, tu toma chopp. Vamos embora, vamos, é parceiro. Vamos para um jantar, vamos junto. Eu comecei a tirar um pouco essa barreira que existe, tipo, o cliente vai me ver. Não tá em um pedestal. Tô aqui, estamos aqui. Tipo isso. Então eu sempre olhei pro cliente e falei, cara, o cliente, sei lá, pode ser eu no futuro, assim, né? Uma pessoa que veio de uma origem simples, mas que deu certo e tal. Então eu pensei, vou tratar ele como uma pessoa normal. Só que pro negócio dar certo, pro business acontecer, vem aqueles pontos, né? Tem que ter qualidade no trabalho, tá? Os mínimos entregáveis ali e tudo. Só que tem outra coisa que eu levo muito em conta aí, que é a parte de alinhamento de expectativa. Eu sempre deixo as coisas muito claras para os clientes. E quando o cliente fala assim, a gente tem esse lançamento, a gente precisa fazer um lançamento no dia X, lá no dia tal. Eu falo para ele, cara, não vai dar. Para fazer o material comprar não vai dar, mas eu não vou te deixar na mão. Vamos montar uma estratégia junto aqui para a gente poder fazer. Então eu sempre busquei dar uma solução para aquilo. Então esse é o business. Eu não vou deixar o cara na mão. Mas daí, poxa, ferra com o cronograma. Não, a gente monta uma estratégia que a gente consiga executar, mas que a gente consiga atender a expectativa do cliente para aquele momento. Então muitas vezes você pega um cliente que ele está com um lançamento trancado por causa de um registro de incorporação. O registro de incorporação não saiu, ele não sabe quando vai sair, e de repente esse registro sai e vem, não, precisamos fazer o evento, mas o projeto está em andamento, porque até então não tinha pressa, o registro de incorporação não tinha saído, e eu estava alterando o projeto, de repente saiu, precisa fazer, a gente monta uma estratégia e resolve. Então, estar ao lado do cliente é isso, é olhar para o negócio dele como se fosse também meu problema, sabe? Então, aquilo que eu tinha falado antes, né, de tomar o problema para si e resolver e buscar a solução, eu faço isso com os clientes também. Então, ao invés de dizer assim, mas por que não mandaram o projeto antes? Por que o registro de corporação? Eu não fico tentando achar o porquê, o problema lá atrás. Não, eu foco na solução. Daqui quantos dias a gente tem que fazer? A gente não vai conseguir fazer isso, a gente pode fazer. Agora a gente fez pela Reframe, a gente fez um lançamento em Curitiba. Foi muito interessante porque a gente fez o filme antes das imagens. E a gente fala, mas como? A gente fez 15 segundos de animação, mas a gente produziu, né? Nós temos a produtora própria também, né? Nós fomos lá, fizemos toda a parte de filmagem, contamos uma história, porque eles tinham um evento de lançamento na Artefato. Então, assim, era o primeiro produto da Artefato residencial, no caso, no Paraná. Sim. E tinha uma data e tinha que ser naquele evento, só que a gente não tinha nem começado a parte de 3D das imagens. Só que eu falei para a cliente, eu falei assim, a gente vai fazer? A gente vai dar um jeito, a gente vai fazer? E a gente fez. Botamos ali e tal, pegamos as câmeras mais fechadas da fachada, conceito, antecipamos essa parte mas não tinha nada de base, de embasamento, acesso, não tinha nada. A gente só pegou a torre, botamos as árvores, a gente fez aquilo e contou a história que precisava contar pro dia do evento. Resolveu aquele problema pro cliente. Mas nesse ponto, como que você faz o balanço entre
o processo da Reframe e a flexibilidade para resolver um problema. Isso é um desafio, né? É um desafio. A gente conta bastante com alinhamento com a equipe, né? É um pouco da nossa cultura de empresa, né? O que é a nossa cultura de empresa? A cultura não é o que a gente fala, é o que a gente faz. Então, não é um discurso bonitinho a cultura de empresa. A cultura de empresa é o dia a dia que a gente faz na prática, né? Então, quando eu chego com esses desafios, eu junto a direção do escritório, né? E falo, ó, a gente tem esse desafio aqui e a gente precisa dar uma solução. Como vocês veem que a gente pode fazer isso? E escuto todo mundo e a gente monta uma estratégia e passa para o cliente. Nem sempre é o melhor cenário para nós. Nem sempre... muitas vezes eu boto a mão para fazer também alguma coisa ou outra para cumprir aquilo. Só que pensando sempre que não é por aquele produto que a gente está fazendo. A gente está fazendo por uma pessoa que está lá atrás daquela incorporadora. É aquela família, a gente está fazendo por eles. Não é por causa do produto. Aquele produto, ele vai ser lançado, vai ser vendido e pronto. Não vai mais fazer parte da nossa vida aqui. Ele vai ser um portfólio e tal, mas o relacionamento com o cliente vai. Então, é ali que o cliente começa a entender que ele não precisa de outro fornecedor. Ele precisa falar com a Reframe. Vamos falar com a Reframe que eles resolvem. E aí, essa construção que eu tive de relação com os clientes, porque eu digo muitas vezes não dá, só que eu não uso isso como ponto final. Eu digo não dá, mas podemos fazer isso. Então, sempre tem que ter um plano B ali para oferecer para eles. Não, se eu só falar não dá, para que ele precisa de mim? Porque não existe um cliente perfeito. No sentido de timing de projeto, receber todos os arquivos certo, que não vai ter atualização de arquitetura. Isso é utópico, né? Sim. A gente fala muito aqui, né, que a gente precisa entender qual é a dor que a gente vai ter, que a gente vai sofrer com aquele cliente. Porque cada cliente tem um jeito de lidar, né? Às vezes é prazo, às vezes é questão de etapa de validação, pede mais ajuste do que está em contrato, tem clientes que a gente consegue, outros a gente tem que comprar serviço adicional. Então, cada cliente tem um jeito. Só que a gente precisa entrar como se fosse achar a frequência daquele cliente e entrar em sintonia e harmonia com ele, para que a gente consiga já saber, vai vir projeto novo de tal cliente, já sabe qual é o ritmo, já sabe como funciona, já sabe quem que vai atender ele, já sabe como resolver os problemas para ele. Isso faz com que a gente tire peso do cliente, porque a gente já resolve antecipadamente os problemas, já prevê que vai acontecer isso. Ou aquele cliente que às vezes é meio inseguro, a gente já faz opção e fala, é isso que vocês pediram, mas a gente acredita nisso. Ficou bem melhor. Então, às vezes, já sabe como funciona o cliente. E tem cliente não, sabe, tem que ser aquilo ali. Então, eu vejo assim que vocês são um resolvedor de problema. E não mais um problema para o cliente, que, nossa, a gente tem aqui vários fornecedores, e aí tem esse cara que não quer ser flexível, não quer fazer assim, assim, assado. Mas o que você vê que é o benefício dessa conexão com o cliente, desse relacionamento diferenciado? O que beneficia vocês nisso? Além da parte, digamos, de ser um fornecedor praticamente fixo, né, para o cliente, ele não procura outro fornecedor. Quando ele vê que o nosso trabalho tira essa dor dele, tira esse peso dele, ele entende que a gente está economizando horas da diretoria, economizando horas de pessoas dos principais cargos na empresa, para tentar ele sugerir que câmera ou sugerir que luz, porque não está ficando bom. Não, quando a gente resolve esses problemas para o cliente, a gente vira um fornecedor recorrente, né? Só que o que mais... a mensagem que eu mais gosto, assim, é o feedback que eu tenho da equipe, né? O benefício maior que eu vejo, assim, é essa construção da relação com o cliente, né? Porque eu tive agora até num lançamento em Vitória, e eu cheguei lá no evento representando a Reframe, de um produto que a gente tinha feito material, e eu fui conversar com a equipe de incorporação, arquitetura, e eles vieram falando, nossa, trabalhar com vocês dá uma paz,
trabalhar com vocês. Aí falou da Ana, da Kathleen, do pessoal da Ana, nossa diretora de operações. E ela falou, elas antecipam tudo, qualquer possível problema, a gente fica muito tranquilo. Eu falei, cara, esse é o melhor feedback. Esse é o melhor. Aí eu trago isso para a equipe assim com. Eu acho que isso é mais importante do que aquela imagem que foi lá, tinha um outdoor, imagem. Isso parece que a gente vive em todos os projetos, né? Mas o feedback, quando ele é das pessoas, quando fala da relação de pessoas, para mim acho que é importante. Porque no fundo, é aquilo que eu tinha falado antes, é uma pessoa atrás daquela marca. É um cliente, ele é uma pessoa, ele é uma pessoa que tem os gostos, tem a referência, tudo, mas é uma pessoa que se relaciona com pessoas também. Sim. E nós somos pessoas aqui dentro, não somos eu sempre falo que nós não podemos ser reconhecido por ser uma empresa de alta tecnologia ou por ser uma empresa que faz imagens apenas realistas. Nós temos que ser reconhecido por ser uma empresa que cuida do lançamento, que cuida do projeto, com um carinho como se fosse nosso. Um exemplo de coisas que acontecem, a gente começou a ser indicado por escritórios de arquitetura. O próprio escritório do Arthur Casas, a gente fez um lançamento com eles em 2022 e quando a gente fez o lançamento com eles, eles começaram a nos indicar para todos os clientes. Porque nós pegávamos o projeto dele, nós praticamente estudamos o projeto, entendemos de arquitetura, entendemos de linguagem arquitetônica e transformamos aquilo em fotografia, em imagem realista, para um material de venda. Então a gente faz essa ponte entre o arquiteto e a parte, digamos, de publicidade do produto, né? A parte a equipe de marketing que faz essa conexão. A gente transforma aquele projeto de arquitetura em uma imagem de venda. Só que durante o processo de desenvolvimento de imagem, a gente também tira a dor do escritório de arquitetura, que é o que o escritório de arquitetura, ele olha para o nosso trabalho e fala assim, cara, eu tenho 2 comentários para fazer só. Que não tem, o resto está tudo muito bem interpretado. As tonalidades estão casando, existe um respeito pela arquitetura. E não é assim, a imagem é minha, eu vou colocar a saturação que eu quero, vou colocar a fotografia que eu quero, porque eu sou artista. Não existe isso. Nós somos um escritório que respeita muito a arquitetura. Então, se existe uma mensagem do arquiteto ali, a gente precisa passar ele para frente. Só que o processo disso é muito importante. Né? Como chegar nessas entregas de imagem com as imagens corretas. E eu não estou dizendo corretas no sentido de só projeto... Tecnicamente. Não é o projeto, a altura do rodapé, não é isso. É chegar com a imagem e o arquiteto dizer, é isso que eu estava pensando. E o incorporador olhar para a imagem e falar, posso lançar? Posso? Sabe? Ele tem que sentir essa confiança que tá certo. Então, o foco nosso do escritório hoje, né, e essa é a nossa cultura de empresa, digamos assim, é sempre tentar entender como tirar essa dor dos clientes, como tirar esse problema da mesa, sabe? Não, vamos sentar no lado dele, vamos resolver se é a parte de lançamento, se é o business, se é, enfim, ele está correndo porque vai ter um evento, um meeting com corretor, se é isso, ou se de repente, tem um escritório de arquitetura que tem renome, precisa estar bem representado e a gente está ali. Então esses escritórios começaram a nos indicar por isso, porque eles viram, até o próprio pessoal do Jaime Bernardo, em Curitiba, um dia me ligaram e a coordenadora de projetos falou assim, não, a gente gosta de trabalhar com vocês porque vocês leem projeto. Eu falei, não, todo mundo lê projeto, né? Todo escritório lê projeto. Daí ela falou, não, a gente recebeu... Literalmente parar e olhar interpretar o projeto, porque assim, qual que é a função de um brise no projeto? Se tu não souber qual é a função de um brise, tu vai chegar num projeto lá da fachada que tem um brise, tu vai iluminar atrás do brise porque tu quer dar um efeito. Não, o brise tem a função de esconder alguma coisa. Então se tem um lugar que tem o brise e vai ter motor de ar-condicionado, não é ali que tu tem que chamar atenção. Tu tem que fazer com que aqueles elementos da fachada, eles tenham uma unidade, tenham uma forma. Eu sempre peço para a equipe, quando a gente vai fazer uma imagem, principalmente de fachada, qual que é a forma da fachada? Se fosse para tu pegar um papel aqui, um lápis, desenha essa fachada em poucos traços. É isso que tu tem que valorizar no render. Na hora de iluminar. Exato. Tu não pode chegar e tentar mostrar tudo ou
fazer tudo chamar atenção. Quando tudo chama atenção, nada é mais importante. Nada chama atenção. Sim. Né? Ou seja, o olhar do arquiteto que desenhou aquela fachada. E aí que chega para ele com isso, ele, pô, é isso. É isso. Quando tu valoriza as lajes que são projetadas assim, tu faz com que os vidros fiquem um pouco mais escuros para essas lajes ficar mais claro para o desenho. O arquiteto olha e fala, cara, é isso. Né? Ele entendeu a mensagem. Isso geralmente tá no documento, tá na ideia, no briefing que o arquiteto te manda. Só que daí tá daquele formato projeto, ou seja, muitas vezes o render dele é mais simples, né? Eles renderizam às vezes, sei lá, com SketchUp ou com Lumion, e muitas vezes está iluminado de um jeito onde tudo também chama atenção. Só que quando o cliente aprova, o cliente está aprovando o projeto porque contratou um escritório que resolve o problema. Lá contratou o projeto, tá ok. Só que para nós, a gente tem que pegar aquela imagem e dizer, tá, como a gente vai fazer isso aqui agora ganhar impacto visual? Não é para ser igual a imagem prévia do arquiteto. E se a gente pegar um projeto de AutoCAD ou de qualquer Revit do projeto, tudo está no mesmo plano, digamos. Tudo tem um grau de importância. Você vai ver o desenho da esquadria junto com o desenho da laje, junto com o desenho... Como fazer isso na imagem? Como fazer isso na iluminação? Né? Como contar essa história? Então a gente percebeu que quando a gerente de projetos lá do escritório, Jaime Bernardo, falou que a gente lê projetos, ela falou que era sobre isso, sobre quando vocês mandam imagem, a gente tem 2, 3 comentários para fazer. Com outros estúdios nós tínhamos que fazer 15, 20 comentários, porque eles não entendiam como representar aquilo na arquitetura. Então são coisas que a gente vai construindo com relacionamento com o cliente, com escritórios de arquitetura, que nos dão bagagem e nos credenciam para projetos mais desafiadores. Né? Então o próprio pessoal do Arthur Casas nos fizeram indicação agora para um hotel na Croácia. Então, assim, eles estão fazendo um projeto de um hotel na Croácia e a gente está orçando com eles porque eles querem trabalhar com a gente, porque a gente consegue. Então, isso para nós é muito interessante, sabe? Para nós, se a gente pudesse ter um troféuzinho hoje, assim, botar assim, pô, sabe? Um troféuzinho da Reframe, isso é mais importante do que, sei lá, alta tecnologia, do que dizer... Ultra realismo nas imagens. Tipo, nossa... somos reconhecidos porque somos uma empresa que tem, sei lá, real time. Isso é uma ferramenta. Sim, sabe? Isso é uma ferramenta. Se o cliente falar assim, vocês trabalhamos. Vocês fazem totem, a gente faz. E aí entra na questão de solucionar o problema para aquele cliente. Né? E assim, você pode me corrigir se eu estiver errado nessa interpretação, mas eu vejo que, vamos supor, essa caneca aqui, são pessoas. Uma vez que você prioriza as pessoas do que o projeto, e assim, não me entenda mal, não falo que o projeto não é importante, mas vamos supor, isso aqui é um time que está te passando um projeto. Essas pessoas, uma vez que você conquistou elas, não é sobre o projeto ali, mas o projeto A, B, C. Não. Tu conectou com essas pessoas e assim, essas pessoas te veem, ele resolve o problema, manda pra ele que é isso. Talvez amanhã esse cara tá em outro lugar. Não, pera aí, eu conheço um cara. Porque as pessoas mudam, as pessoas se movem, né? E não, aconteceu é um benefício, isso, né? E aconteceu muito isso comigo, assim, porque dentro dessa minha história do 3D, dessa minha trajetória, na época eu tinha a Santo Render, eu já tinha relação com alguns clientes, né, com bastante clientes aqui no Brasil, e aí em 2019, quando eu fiz a fusão ali com a Elephant Skin, que estava surgindo, esses meus clientes foram comigo, né, entenderam que eu não tinha mais a Santo Render, eu fiz essa fusão com a Elephant Skin, e eles foram comigo para me acompanhar. E quando eu saí da Elephant Skin, eu não ia mais trabalhar com 3D. Eu saí da Elephant Skin e eu falei assim, vou ficar, porque eu estava já desenvolvendo, eu faço consultoria também para alguns clientes na parte de desenvolvimento de produto imobiliário. Como sou formado em design de produto, eu tive até no começo, fiz uma pós em inovação lá. E eu já fazia algumas consultorias para alguns clientes e eu ia ficar intermediando estúdio 3D e clientes. Sim. Cheguei a conversar até com alguns estúdios, né, na época, assim,
Só que daí, por que eu não consegui fazer o que eu tinha pensado? Porque os estúdios começaram a falar, não, se tu coloca o meu orçamento na mesa, eu não quero que tu coloque do concorrente. Eu falei, pô, mas eu não posso ser um vendedor do estúdio, eu tenho que ser um parceiro do cliente que está precisando de um fornecedor e eu ia indicar e tal. Sim. Aí não deu certo, daí eu falei, tá, mas eu não ia mais trabalhar com 3D. E os meus clientes, que estavam, na época até na Elephant Skin, começaram a me mandar projetos novos. Eu falei, mas eu não tenho equipe, eu não tenho mais time, não tenho mais equipe 3D, não trabalho mais com isso. Ele falou, não, a gente quer que tu faça. Eu falei, cara, então calma aí. Não é sobre qualidade de imagem. Porque Verdade. qualidade de imagem todo mundo tem qualidade de imagem. É alguma outra coisa ali que eu não conseguia explicar e eu entendi que eu precisava montar um novo estúdio. Então, quando tu conecta com pessoas, não é mais sobre aquele projeto. O projeto, a gente falou antes ali, ele vai ser lançado, ele vai ser vendido, Ele é importante, mas... ele é finito, digamos assim. Chega um momento que ele vai acabar. Ah, venderam todas as unidades, não sei o que, acabou, ele vai virar página. E o incorporador está em outro produto, está em outro desafio, outro momento, outra cidade, ele está pensando em crescimento. Mas o nosso trabalho, ele não pode ser pensando só naquele contrato daquele lançamento. Eu tenho que pensar que às vezes posso levar algum prejuízo no andamento, fiz uma revisão a mais que eu não cobrei, entreguei coisas a mais, até os clientes às vezes falam assim, essa câmera aqui eu quero de brinde. O pessoal da equipe nem fala comigo mais, o pessoal fala, não, é tua, a gente vai fazer para ti. Porque já sabem como conduzir o trabalho com o cliente. E o cliente fica, né, digamos assim, ele vai fazer aquele projeto e vai fazer o próximo. Então, essa relação é com pessoas, né? Sim. Essa mensagem que a gente tenta trocar são com pessoas, para que eles entendam que o nosso trabalho é resolver a dor deles, né, em qualquer situação. E Muito é engraçado massa. que nessa época que o pessoal começou a me mandar projeto, que eu não ia mais trabalhar com 3D, e eu falei assim, tá, mas qual que vai ser o nome da empresa? Porque eu não queria voltar para ter a Santo Render, né? Não queria... A Santo Render já, né, lá em 2019, quando eu fiz a fusão ali com o Elephant Skin, Santo Render eu deixei, né, na gaveta, assim, digamos, né? Não queria voltar. E praticamente a gente começou a trabalhar com os lançamentos ali no começo de 2022. Não tinha nome Reframe, mas eu já tinha contrato, projeto para o ano inteiro, dos clientes que já conheciam o trabalho, que vieram. Então a gente tinha uma equipe pequena, praticamente, montando assim, iniciando ali os trabalhos, mas já tinha contrato para o ano inteiro. Daí eu falei, cara, quer saber? Se for manter um estúdio 3D, tem que ser um estúdio diferente. O estúdio 3D, que eu quero ter, não pode ser um estúdio normal igual os outros que tem no Brasil e tal. Eu queria ter um que tivesse mais significado. Algo que tivesse mais relação com a arquitetura, mais respeito, contar a história, tirar mais fotografias conceituais, explorar mais do projeto, sair daquele famoso, cobra quanto por imagem. Não, a gente quer fazer lançamento, quer fazer um ensaio fotográfico do teu produto. Como que a gente conta essa história? Daí um dia eu peguei, chamei o Felipe Walter, nosso diretor de fotografia, e ele fazia fotografias de arquitetura mesmo, né? Na real, assim, na vida real, ele fazia. Daí, só que é um baita artista 3D, um cara que, né, trabalhou comigo na Santo Render antigamente, e tal, eu tinha contato com ele lá na Neurama, quando ele trabalhou na Neurama também. E eu chamei ele e falei assim, cara, vamos fazer isso dentro de um estúdio, dentro de um escritório, tirar fotografias de arquitetura, pensar como se fosse realmente, chegamos naquele ambiente, vamos produzir aquele ambiente para tirar fotografia de arquitetura, e não como um 3D para lançamento imobiliário, para respeitar a arquitetura e tal. Ele falou, cara, eu pilho, ele falou, super topo, cara, eu vejo isso, é isso que eu quero, tal, eu gosto. Aí a gente começou a trabalhar junto, né? E o nome Reframe veio lá em março, maio, sei lá, alguma coisa assim, porque daí eu falei, então a gente precisa ressignificar essa área, precisa trazer um novo sentido para isso, porque o escritório tradicional 3D não é o que a gente quer, não quer aquela loucuragem de tipo, ficar virando noite, trabalhar final de semana. Daí a gente estava nessa vibe mais leve, focado em arquitetura, focado em fotografia e não só em tecnologia. Tecnologia é uma ferramenta, né? É um meio, não é o fim. E aí veio o nome de Reframe, que significa, né, reenquadrar, ressignificar. Daí a gente colocou um M a mais ali para ter, né, o .com.br, para ter registro, né, disso.
Mas ela já nasce com essa mensagem, assim, a gente tem que fazer diferente. A gente não pode ser apenas mais um estúdio, né? E o que eu acho legal é que nesse momento ali que eu tinha saído, né, da Elephant Skin e que eu comecei a não querer mais trabalhar com 3D, o 3D voltou para mim como se fosse algo mais leve, assim, algo mais prazeroso. Olha. Veio diferente, né, do que eu tinha na vida, que era um trabalho, que era um negócio muito carregado, e veio como se fosse quase a realização daquele Vantes lá atrás, que entrou na faculdade procurando fazer arte digital, porque eu queria design gráfico, né? Sim. Trabalhei com design de produto, trabalhei tudo, e veio essa realização, assim, né, de mais estética, mais, né, conceitual. E alguns estúdios começaram a me mandar mensagem e pedir para dar consultoria de desenvolvimento dos estúdios, né? Porque eles viram que eu desenvolvia, né, eu ajudei algumas empresas, desenvolvi algumas coisas assim, e eu entendi que existe vários mercados dentro disso, né? Existe o mercado, no caso de arquivis na prática, o artista, o cara que fica bom, sênior, enfim, começa a ter valor pela aquela arte. Existe a empresa, né, o estúdio de arquivis, que você junta vários profissionais, enfim, tem essa parte comercial, cliente, relacionamento. Só que muitas vezes existe um estúdio pequeno que não consegue transformar num estúdio maior porque falta essa ideia de como fazer a gestão, como fazer um relacionamento com o cliente, como construir toda essa ponte. Então começou a surgir para mim também esse tipo de oportunidade na época ali. Que não era mais só sobre... Não era sobre 3D, era sobre relacionamento. Como construir... Eu lembro que teve um estúdio lá de Minas, acho que me ligou e falou: cara, eu quero aprender a entrar em cliente alto padrão. Eu falei, mas é fácil, tipo, na minha cabeça é fácil, porque... Ele falou, não, mas eu não consigo, eu só consigo trabalhar para arquiteto e tal. Eu falei, mas existem alguns caminhos que dá para fazer. Então, eu comecei a perceber que o relacionamento, cara, ele abre muitas portas. Ele te dá uma posição diferente no mercado, sabe? Muito massa. Essa construção de relacionamento com os clientes e tal, é algo que hoje a gente tem aqui como verdade, né, na Reframe. Os clientes realmente são assim, seguidores da marca, né, digamos, eles gostam de estar com a gente, mas é algo que eu tento passar para a equipe, né, que tudo depende das tomadas de decisão no dia a dia, os detalhezinhos que vai fazer com que o cliente goste ou não goste, né? Então, sim. E tem uma frase que eu gosto muito de estudar, o padrão Disney de atendimento, né, o jeito Disney de ser, porque é sobre encanto, né, sobre essa parte da magia e tal. E tem um negócio que eles falam que é assim, ó, mesmo que a culpa não seja tua, o problema é teu. Então, quando acontece alguma coisa com o cliente, eu não tento... aconteceu porque tu mandou o arquivo errado, não sei o quê. Mas a experiência dele comigo está sendo negativa. Eu tenho que cuidar porque é um problema meu. Então eu preciso ajustar a ponto do cliente olhar e dizer: cara, vocês me salvaram. É uma dor que a gente vai ter. Só que é um problema nosso. Então, no final do dia, ao invés do cliente lembrar de vocês como, puta, trabalhei com eles, tive um problema, mesmo que seja ele, da culpa dele, ele lembra, trabalhei com eles salvaram a minha vida. Muitas vezes os estúdios não querem fazer isso. Muitas vezes os estúdios falam, não, veio errado, o problema é nosso, né? Não digo algum estúdio, digo assim, no modo geral, o mercado, tanto não estúdio 3D, qualquer empresa é assim, muita gente que leva o negócio dessa forma, tipo, não, isso não é problema meu, se vira aí. E eu já vejo, não, acho que se tem um ruído, se acontecer algum atrito, alguma coisa, eu vou resolver. Independente se a culpa é dele ou não, mas o problema é meu. Preciso resolver. Sim. Então essa é a magia que a gente tenta colocar assim, sabe, para os clientes, né? Eu acho que isso é muito rico. Então, aqui, para quem está assistindo, eu acho que pode ser um insight de tipo, às vezes tem empresas que se pegam mas eu não consigo crescer, eu não consigo captar cliente, e às vezes não olhou para esse outro lado. Às vezes tá assim, mas eu tenho imagem, eu tenho qualidade fotorrealista, eu tenho ultra realista, mega blaster, mas às vezes é outro nicho, é outra pegada que o meu olhar disso, a minha interpretação é:
você construir relações com pessoas, e aí essas pessoas vão, enfim, é como, tem uma padaria, tem uma padaria que você virou amigo do cara. Você vai sair na rua, você fala assim, onde que eu vou comprar pão? Ué, claro que eu vou lá. Uhum. É tipo, às vezes não é nem pelo pão, Uhum. é o cara, meu amigo, tá lá, quando eu vou lá a gente conversa, é legal e tal. E claro, né, um exemplo muito superficial, mas eu acho que é isso, né, as pessoas. E pra gente embalar esse papo, eu queria que você só contasse pra gente quando isso você tá falando da porta pra fora, Uhum. que são os clientes, e da porta pra dentro. Como que você lida com o time, como que você vê eles, sabe? O que você e aí só engatando, como que você vê vocês no futuro, sabe? Só pra gente ter esse resumo. Da porta para dentro, eu tento dar muita liberdade para os nossos diretores, né? Tem o Nicolas, que é o nosso diretor de produção, o Felipe, nosso diretor de fotografia, a Ana, nossa diretora de operações. Eles praticamente tocam um estúdio. O meu alinhamento maior é com eles, no sentido de possíveis problemas com o cliente, enfim. Só que eu faço atendimento inicial a esse cliente, né? Esses projetos que chegam, então eu faço atendimento, faço a parte de venda em si, né? Inicio esse relacionamento e depois eu não me envolvo no dia a dia para ficar travando a equipe. Então eu gosto de dar liberdade para eles. Gosto da liberdade para eles, para que eles tenham o cliente como deles também. Todo mundo tem que cuidar daquele cliente. Todo mundo tem que respeitar aquele projeto. Ou olhar de volta para a imagem e ver, pô, o que eu poderia fazer melhor aqui? Porque não é para mim essa imagem, pô, é para aquele projeto. E a gente faz o kickoff do projeto. E a minha participação no kickoff do projeto, eu falo sobre o cliente. Eu falo sobre como esse cliente chegou, ou qual é a relação que eu já tenho com esse cliente, qual é a história, o que ele já lançou com a gente. Vai na aguinha. A minha participação no kickoff é mais referente ao contato do cliente, né? Falar do cliente. Então, para eles entender qual é o meu alinhamento com o cliente e eles saber que dali para frente, qualquer coisa que acontecer, que o cliente ficar chateado, alguma coisa, eles podem me chamar, mas daí eu quero que eles mantenham esse mesmo padrão. Então eu dou essa liberdade para que eles também imprimam o seu jeito de ser, o seu estilo, sua pessoa, porque são pessoas, né? Sim. Então, quando a gente acha, eu sempre falo que é mais fácil tu treinar a habilidade técnica na pessoa, né? Ensinar a mexer num programa do que tu ensinar a pessoa comportamento, outras coisas, né? Então, quando a gente percebe que as pessoas respeitam o cliente e o cliente respeita as pessoas, essa construção, assim, vai perpetuar, vai passar aquele projeto. Pode ser um projeto que tem um monte de problema, mas a relação das pessoas... Então, eu tento deixar a equipe exposta a isso. Eu não tento proteger a equipe, porque a equipe ela precisa ter a vida real e entender como que é esse cliente, né? Sim. Então, internamente, a gente funciona muito dessa forma, né? Eu deixo bastante a equipe ter esse contato também, ter essa dor, essa troca com o cliente. E a gente percebe que o nosso mercado no Brasil aqui, a gente trabalha hoje num nicho bem especial, assim, a gente trabalha com alto padrão mesmo, um lançamento praticamente nós não escolhemos produto, né? O cliente vem com qualquer produto a gente faz, mas a gente acaba sendo filtrado pela questão de orçamento e tudo mais. Então a gente concorre com os maiores estúdios do Brasil e a gente entende que o nosso crescimento ele é inevitável. Praticamente, se perguntasse para mim, Vantes, como é que tu vê a Reframe daqui a 2 anos, lá em 2022, eu não imaginava que a gente estaria com 30 pessoas. Porque a minha antiga empresa, que era Santo Render, que eu tive, eu fiquei acho que 5 anos com ela, eu tinha 10 pessoas. E agora, em 2 anos, a gente está com 30 pessoas. Eu não tinha imaginado isso. Porque a ideia da Reframe sempre foi ser um negócio mais feito à mão, assim, um negócio um pouco mais artesanal, ter mais cuidado com as coisas e tal.
E aumentar a escala sempre precisa ter um certo cuidado, porque tu não pode fazer isso da noite pro dia. Senão tu perde qualidade, tu perde atendimento, alguma coisa tu vai perder nesse ponto. E o nosso crescimento, ele veio sem essa intenção de crescer, e a gente já segurou muito assim para não crescer mais. A gente chegou um momento que a gente falou, não, vamos segurar para a gente ter esse processo realmente mais especial, né? Ter menos cliente e clientes mais selecionados, no sentido de projetos que a gente realmente acredita, né? Então, eu vejo que um próximo passo nosso, como futuro, também é o mercado internacional. Sim. Até por tudo que a gente faz, questão de fotografia e todo o cuidado que a gente tem, provavelmente vai ser inevitável a gente trabalhar para o mundo, né? Sim. E a fórmula você já tem, né? A fórmula vocês têm, que é olhar para as pessoas, e claro, a gente entra no business, né? O portfólio, a qualidade, que é o mínimo esperado, né? Mas é isso, né? Eu acho que isso me toca muito, assim, sabe? Que eu vejo, às vezes a gente fica muito preso do lado do artista, às vezes a gente fica muito preso na técnica aqui, não, mas essa luz que eu gosto, por que o cara tá pedindo pra me mudar, sendo que... Mas aí, quando você senta do outro lado da mesa, você, não, peraí, ele teve uma ideia quando ele quando ele desenhou esse projeto. E aí, isso aqui... Então, eu acho que faz a vida de quem tá na produção mais fácil, faz a vida do cliente mais fácil, de quem tá liderando mais fácil, porque todo mundo entra no mesmo balaio, vamos lá, vamos resolver. Ao invés de, tipo assim, não, você vai mandar comentar de novo pra mim? Tipo, cara, né? Então é isso, eu acho muito legal, eu admiro essa skill que você tem, e eu vejo que não só você tem. Conheço pessoal aqui, já conversei com o pessoal aqui do escritório, e essa cultura, ela é propagada. É legal, né? Isso é muito legal. Então, assim, não sei como que você faz isso, é uma coisa que, de novo, acho que você acabou de explicar pra gente, né, na real, que é você dá pra eles essa liberdade e, tipo, tem um problema? Pô, vocês conseguem resolver? Não, vamos. Você dá esse senso de, olha, você tem autoridade suficiente pra resolver. Tipo, vai, né, vai, faz. Isso cria o senso de pertencimento, né? Isso. Porque a pessoa toma aquilo para ela como se fosse o problema dela. E cara, eu vejo muito isso assim nas pessoas, sabe? E a gente até fala que por que a gente não tem definido o crescimento das pessoas? Cada pessoa cresce de um jeito, porque é o senso de pertencimento dela que faz ela crescer dentro do escritório. Então, eu falei da Ana aqui, nossa diretora de operações, ela era nossa artista 3D. Começou aqui em 2022 como artista 3D. E ela teve um crescimento absurdo, assim, mas foi antecipando o problema, resolvendo muita coisa. Sempre teve um passo à frente das coisas. Sim. E tu percebe que não é sobre eu ficar pedindo alguma coisa, não é sobre eu ficar... Não, é o senso de pertencimento. E aí tu começa a dar liberdade para as pessoas para que elas vejam que o negócio é delas também. Se a empresa crescer, todo mundo cresce. Então, isso é algo difícil de encontrar no mercado. Sim. E até digo assim, a gente vê que tem muito profissional hoje, recém-formado, digamos assim, entrando no mundo do arquivis, né? E, cara, é muito bom pro mercado. Muita gente nova entrando nessa área, porque na minha época, tu conhecia todo mundo do 3D, né? Quando eu trabalhava, que eu mexia com imagem mesmo, né? Hoje já faz alguns anos que eu praticamente não boto muito a mão no 3D. Mas na minha época tu conhecia de nome assim, as pessoas e tal. Cara, quando o Ander lançou o curso dele na época, eu falei pro Ander, até eu tive na casa da praia do Ander, no mesmo ano que ele ia lançar o curso, eu tive antes com ele assim, ele falou, cara, eu vou lançar um curso para treinar gente para nossa área, porque eu tinha Santo Render, ele tinha oficina 3D, nós éramos relativamente concorrentes, mas nós éramos muito amigos, porque eu trabalhei, né, uma época lá com eles no ano passado. E a gente virou muito brother, e ele falou, vou lançar um curso para treinar, botar gente no mercado para nós, porque não tem mão de obra. A gente treina a pessoa sai. Treina uma pessoa, a pessoa sai. Então eu vou fazer aula para fazer as pessoas entenderem o que é esse mercado.
Cara, ele botou muita gente no mercado, legal pra caramba. Eu até falei pra ele, cara, muito massa o que tu tá fazendo. Sim. Porque ele tá ajudando todo mundo, ajudando todos os estúdios. Só que eu vejo que essas pessoas, muitas vezes, elas já querem montar o estúdio próprio. E aí elas querem montar o estúdio próprio, só que elas não passaram dentro de um grande estúdio para saber como que é o andamento. E aí eu volto um pouco, né, na história ali de quando eu fui para Neurama, enfim. Uhum. Tudo isso serviu, cara, para eu ter um estúdio hoje, porque entendimento de um projeto grande, entendimento de um processo de trabalho, lidar com pessoas diferentes. Sim. Muitas vezes tu vai falar com pessoa que não trabalha com 3D, mas trabalha dentro do estúdio 3D. Então tu vai entender como absorver o comentário daquela pessoa, enfim. Tu começa a trabalhar dentro de um estúdio maior, tu tem uma outra noção do negócio, do business. Exato. Então tu pega essas pessoas hoje, são poucas que conseguem desenvolver um estúdio próprio e fazer esse estúdio crescer, porque elas não tiveram essa vivência dentro do estúdio. Então até o Éder fala muito, o Éder Xavier, né? O Éder fala muito sobre isso, né? As pessoas têm que ter uma vivência dentro do estúdio grande para poder ver como que é. E faz todo sentido, assim, porque a gente percebe que hoje nossa equipe aqui, a gente tem boa parte da equipe presencial, mas a maior parte da equipe é remoto. Eu tenho algumas pessoas aqui que já tiveram estúdio próprio. Tem pessoas que já tiveram o próprio negócio, mas estão aqui hoje porque tiveram algum desafio na parte comercial, na parte de relacionamento com o cliente, na parte de precificação. Acha que está cobrando bem, mas na verdade está pagando para trabalhar. Então, e a equipe que a gente tem hoje aqui é uma equipe que tem consciência do que é um estúdio 3D. Então, hoje, se qualquer pessoa sair e montar o seu próprio estúdio, cara, vai ter uma outra percepção de mercado. Sim. Ela já vai entender uma outra coisa que é relacionamento, né? Sabe, tipo, resolver problema. Eu não estou falando de 3D Max, não estou falando de resolver problema de crash no 3D Max, estou falando de resolver problema de projeto, enfim, de coisas que acontecem. Então, eu vejo que existe muita gente no mercado nova que vem mandar material, mandar currículo para nós, mas eu olho e falo, cara, não tem bagagem de estúdio, não tem, nunca trabalhou num processo de estúdio. Talvez a gente tenha que pegar aquela pessoa e fazer ela começar do zero dentro do estúdio, porque ela tem imagem bonita, só que ela faz do jeito dela, ela faz no processo dela, ela tem um jeito, o sistema dela trabalhar. Será que essa pessoa vai reproduzir essa qualidade dentro de um processo do estúdio? Porque não é mais cada um por si. Exato. E um estúdio é diferente. Estúdio é diferente. Tu sabe, tu passou por isso já, tu sabe como que é. Estúdio é um processo organizado. Se tu ficar doente amanhã e não vir trabalhar, aquela tua imagem tem que seguir. Tem que estar salvo no lugar correto, o arquivo tem que estar organizado, enfim, tem que estar. Porque se tu pega férias, tu tem que pegar férias e ninguém fica te ligando. Então, o escritório, o estúdio tem que seguir. Sim. Então a gente começa a montar processos para isso, não para ser burocrático, para ser, poxa, tem que fazer tudo do jeito que eles pedem. Não, é porque na hora que der um problema no teu computador, ele desligar e ele tem que ir para manutenção, vai ficar 3, 4 dias parado, o arquivo tem que estar salvo no lugar certo, tem que estar no Dropbox, enfim. Então tem vários processos aqui que faz a pessoa amadurecer como profissional. Que na hora que ele for montar o estúdio dele, ele vai ter uma visão diferente. Não, eu não posso trabalhar sem backup. Eu não posso fazer isso, eu não posso deixar para entregar em cima da hora porque se acaba a energia. Então ele começa a aprender... Cara, começa a aprender coisas que... Muito, muito legal. E se tiver alguém assistindo agora que... Vande, eu quero passar por esse processo, eu quero amadurecer dentro da Reframe. Pode mandar uma mensagem para você? Claro. Como é que é? Claro, a gente gosta bastante, né, de receber contato aí das pessoas. Pode mandar e-mail, entra no site, lá tem uma parte de enviar material, contato, né? Eu vou deixar aqui na descrição os dados. Deixa o e-mail mas também pode mandar mensagem particular para mim. Agora, se tiver também alguém que tem algum estúdio, de repente queira... Eu estava conversando até com um amigo meu de Florianópolis, e ele mandou mensagem e ele falou, cara, eu quero crescer, mas eu não sei como crescer. Eu sei fazer imagem, trabalho com a minha esposa faz projeto, eu faço imagem, mas eu queria crescer, mas eu não sei por onde começar, quem contratar, como fazer. Então, eu percebi assim que muitas vezes as pessoas estão trancadas, estão travadas, e uma das soluções sempre no caso, né, buscar uma consultoria, um treinamento, alguma coisa assim. E a outra talvez seja
tu sair do teu mundo e experimentar uma outra coisa, né? Ir para um estúdio maior, fazer, Aham. né? Então, se alguém quiser aplicar aí para vaga, Sim. a gente sempre fala assim, ó, tem um momento que a gente abre vaga, Uhum. mas no momento que a gente não tem vaga, se for pessoa talentosa, sempre vai ter Sempre vaga. tem vaga. É. A gente sempre quando Exato. olha o material fala assim, cara, não tem vaga, mas a gente precisa trazer essa Uhum. pessoa, porque ela tá com vontade de vir para cá e o material é bom. Aí entra o então, perfil da pessoa, né? É. Que conta um pouco mais do que a qualidade ali nas imagens, né? Que eu acredito que ouvindo você, eu consigo ver, cara, o perfil vai contar muito. É. Essa pessoa que não, vamos resolver isso aqui, não vai, tipo assim, ficar esperando. Mas, Até, Vande, até tem um negócio que eu falo Ah. assim, ó, na hora que a gente abre vaga, a gente bota assim, ó, nos mande um e-mail, conte um pouco da sua história. Que para mim isso é essencial, cara. Contar um Sim. pouco da história da pessoa, saber de onde essa pessoa veio, qual que é a ideia dessa pessoa de mundo, assim, tipo, eu Uhum. trabalhava com isso, agora eu tô fazendo isso, eu quero... Porque foi assim que eu apliquei para aquela vaga lá pro Rio de Janeiro, contando um pouco da minha história. Foi assim que eles viram valor em mim, talvez, né, no sentido de humano, pessoa mesmo, né? E não sobre só meu portfólio, não só Uhum. minhas imagens. Tem gente que aplica que manda só o link do portfólio. Aham. Não me interessa muito só sobre a qualidade da imagem, eu preciso saber quem é a pessoa, na verdade. Né? Sim. Cara, que dica massa. Acho que isso. Agora tu vai receber uma enxurrada de e-mail. E aí tu pega um tempo que tu vai ter que ler toda essa história. Vande, obrigado. Cara, Cara, tamo junto. muito massa esse papo. Eu acho que a gente conseguiu extrair de você esses pontos que muitas vezes. Esse é o foco do projeto. Beleza. A empresa tá lá, tá bonito no Instagram, no LinkedIn, no website, mas o que acontece dentro? O que as pessoas pensam, o que as pessoas fazem? Então, por isso que eu acho que esse papo é bem legal. Obrigado de novo. Valeu. Tamo junto, tamo junto. Se vocês curtiram, comenta, compartilha com seu cachorro, tá bom? Siga a Reframe Studio, Reframe Underline Studio Uhum. no Instagram. Eu vou deixar aqui tudo na descrição. Show. E valeu, guys. Valeu, tamo Vande. junto. Obrigado. Top. Cara, não dá vontade de parar de falar? E aí, Pietro. Galera, hoje a gente tá com esse convidado especial. Na verdade é Que- você, né? Não, você é convidado especial. Eu? É. Eu não sou convidado especial assim. Você é especial, especialíssimo. E a especialidade do Pietro é Roblox? Não, Qual que é? não tenho especialidade. Tu não joga Fortnite? Jogo um pouco, Então, mas não é minha especialidade. não, qual seria a sua especialidade se você fosse falar assim? Não, essa é a minha especialidade. É... Eu sou muito boa e cada vez que eu vou fazer um desenho eu erro. Ah, O primeiro traço que eu faço eu erro. Eu não consigo fazer um desenho. então você é bom em errar. É, eu sou boa em errar. Legal. É muito útil. É bem honesto essa parte. Não, sou bom em errar, é isso. É isso.